Então a gente vai discutir então essa controversa noção de falácia, já está até aqui colocada, e a sua relação com os esquemas argumentativos. Nós vamos discutir dimensões ilativas, dimensões tanto ilativa quanto dialética dos argumentos falaciosos. Vamos fazer 2 exemplificações razoavelmente exaustivas, né? E vamos aí depois colocar alguns pesquisadores para aí. O que eu não vou fazer, gente, é dar uma lista de falácias para vocês ou coisa do tipo. Acho que isso não importa, mas como a proposta do curso, como que a lógica informal ela analisa falácias? Eu acho que essa é a questão importante do que a gente vai fazer aqui. Gente, o estudo das falácias foi revitalizado nos estudos argumentativos contemporâneos a partir dessa publicação de Fallacies, em 1970, né, que é uma das principais obras do filósofo e cientista da computação australiano, Charles Hamblen, sobre o qual o Rui e eu estávamos conversando, né, na citação que ele colocou no chat. Gente, essa obra criticava o tratamento reservado às falácias nos manuais de lógica e argumentação da época, realizado, segundo o autor, de uma maneira sistemática e não rara em forma de um apêndice comentado. Então, o que o Hamblen dizia é que, em geral, o tratamento das falácias, na maioria dos manuais de argumentação que circulavam na época, as falácias não tinham um tratamento teórico de fato, sistemático, mas elas vinham meio que no final do manual, como se fosse um apêndice ali no final, citando tipos de falácia, com alguns exemplos, muitos dos quais, inclusive, bastante questionáveis. Nessa obra, o filósofo afirma o seguinte, essa é a definição que ele traz de falácia ali, definição que é muito influente, gente, citada até hoje, né? Então ele diz que um argumento falacioso, como qualquer abordagem de Aristóteles em diante informa, é aquele que parece ser válido, mas não é. Gente, eu podia passar um tempão dissecando essa definição do Hamblen, porque ela tem um monte de elementos aqui. Primeiro, a ideia de que ele concebe que uma falácia é um argumento. Isso não é consensual. Tem gente que concebe que falácias não necessariamente são argumentos. Ok? Outra coisa é quando ele diz que parece ser válido, mas não é, não há uma grande especificação do que ele entende por válido. Ok? Então é válido em termos de um raciocínio dedutivo, indutivo, presuntivo, condutivo, não há abdutivo, não há clareza em relação a isso, e esse é um dos motivos da crítica que foi construída ao longo do tempo a partir dessa definição, né? Entretanto, a influência dela é inegável e, de fato, perspectivas mais recentes, como as da lógica informal, né, ainda se valem em maior ou menor grau dessa definição, e aqui, gente, vai depender do autor. Vocês vão ver já já que eu vou mostrar isso para vocês. Ainda que o Hans Hansen, que é um também dos pesquisadores da lógica informal, já tenha desmistificado a ideia de que tenha de fato havido uma tradição tão longínqua do tratamento das falácias da forma como o australiano colocara. Ou seja, na pesquisa do Hans Hansen, ele identificou, analisando aí obras sobre falácia dos clássicos até a modernidade, que nem sempre a falácia é definida de fato como um argumento que parece ser válido, mas não é. Então, aparentemente, não é do jeito que o Hamblen falou, que é como quase qualquer abordagem de Aristóteles em diante informa. O próprio Hansen, né, que tem um verbete chamado Fallacies, nessa Stanford Encyclopedia of Philosophy, que vocês podem achar na internet, tá? Essa Stanford Encyclopedia, ela é aberta, então vocês podem colocar na internet e procurar que vocês vão ver, né? Que as coisas não são tão simples. Então, segundo Hansen, em primeiro lugar, há 2 concepções concorrentes de falácias que circulam socialmente, ainda que a primeira dessas concepções não seja estudada sistematicamente na academia. Então, a primeira concepção, que é muitas vezes aquela que a gente ouve no senso comum, que as pessoas falam, isso é uma falácia, né? É uma falácia como o que a filosofia vai chamar de crença falsa, mas popular, ou uma crença falsa construída como se fosse popular. Aqui entendido no caso, por exemplo, gente, da ideia de que, vamos supor, cloroquina cura o Covid, né? Ou B, a falácia como um argumento problemático, ou seja, um argumento que falha em termos ali daqueles critérios de cogência, por exemplo,
né? Aceitabilidade, relevância, suficiência, em função de um dado contexto, ok? Em segundo lugar, há muita disputa sobre a natureza das falácias. Ou seja, não há um acordo nem na lógica informal, né, se as falácias devem ser pensadas em termos lógicos, epistemológicos ou dialéticos. O que eu quero dizer com isso? Para o Blair e para o Johnson, que vem mais de uma perspectiva lógica, vamos dizer, a falácia é um argumento não cogente ou um argumento deliberadamente não cogente. E aí a dificuldade, gente, é determinar quando que isso seria deliberado ou não. O que me parece uma tarefa bem complicada, né? Segunda definição é a falácia como um argumento que não atinge os padrões de geração de conhecimento justificado. Essa visão, que é do Biro, do Ziegler e do Luhmer, para eles, gente, para esses três autores especificamente, eles são de uma vertente de argumentação que é a chamada lógica informal epistemológica. Nessa vertente, essas pessoas defendem que o objetivo da argumentação é a geração de conhecimento justificado, né? Então isso vai um pouco na direção da fala do Fernando, né? Então a falácia seria aqui qualquer argumento que não atinja padrões epistemológicos, né, baseados nos campos disciplinares, né, que garantam que os argumentadores saiam da interação sabendo mais, né, do que anteriormente, né? O terceiro ponto aqui é a falácia como um desvio em relação a algum procedimento de discussão crítica que resulta em um obstáculo para o alcance do objetivo do diálogo. Gente, essa é a perspectiva do Walton. Também é uma perspectiva de uma outra teoria que é a pragmadialética. Dentro dessa visão de falácia, falácia é qualquer forma de argumento ou qualquer ato de linguagem que bloqueie uma discussão crítica. Só para dar um exemplo simples, né? Se numa discussão alguém impede o outro de falar, por exemplo, por ofendê-lo ou qualquer coisa do tipo, isso seria considerado uma falácia. Então, uma falácia seria uma construção de uma obstrução a um diálogo argumentativo, em que as pessoas estão ali para discutir, né? Gente, essas três concepções de falácia, elas circulam, né? Só que a gente, obviamente, não tem condição de discutir aqui, né, acerca dessas noções, todas, né? Então, o que a gente vai assumir, né? Eu vou apresentar a noção do Walton, né, que é uma noção que combina o número 1 daqui e o número 3, para vocês verem como ele entende, né? Então, para ele, uma falácia é, antes de tudo, um argumento, ok? Então, esse é um ponto para o Walton. Então, para a gente falar que existe uma falácia, precisa ser um argumento. Para o Walton, esse argumento ele é frequentemente uma instância de um esquema argumentativo revogável. Ou seja, uma falácia, ela se baseia num esquema argumentativo, lembrando que o revogável aqui é sinônimo de uma presunção, ok? Esse argumento ele é razoável, isso quer dizer que ele não entende, uma falácia, ela pode passar despercebida, essa que é a grande questão para eles. Então ela é razoável, né? Mas é de alguma forma baseada num uso problemático de um esquema argumentativo, né? Isso quer dizer que essa falácia falha em termos de algum conjunto de parâmetros de prova que caracterizam o diálogo em que o argumentador está envolvido, né? Isso é bastante interessante, gente, que, vamos dizer, falha em algum conjunto de parâmetros de prova, justamente porque diferentes gêneros discursivos, diferentes diálogos têm diferentes parâmetros de prova. Isso quer dizer que numa tese de doutorado, numa dissertação, num artigo científico, os parâmetros de prova de uma tese são diferentes do que quando a gente está conversando num bar. Então não adianta você achar que você vai aplicar os mesmos critérios cegamente para um artigo científico ou para uma conversa de bar. Então essa ressalva do Walton é importante, né? Que a gente precisa considerar aí qual é essa interação que está em pauta.
ok? Então, ainda que pareça plausivelmente correto no contexto de diálogo, cometer uma falácia pode colocar um obstáculo sério para alcançar o objetivo do diálogo. Ou seja, uma falácia pode comprometer o objetivo aí comunicativo em comum dos participantes da interação. Então, dois aspectos da definição nos chamam a atenção. Então, primeiro, para o Walton aqui, falácias são vistas como aplicações de esquemas argumentativos que falham, então, em termos de um conjunto de critérios de avaliação argumentativa. Isso indica que, dentro dessa perspectiva, gente, qualquer esquema argumentativo, o esquema de autoridade, o esquema de consequência negativa, o esquema de analogia, que a gente vai ver hoje também, qualquer um deles pode ser utilizada de forma falaciosa ou não, ok? Esse, então, seria o braço ilativo, o braço do raciocínio de uma falácia, né? Qual é o outro aspecto aí do que o Walton chama atenção? Que é fundamental no julgamento sobre o caráter falacioso de um argumento, observar o desenvolvimento do diálogo argumentativo, bem como a natureza de tal diálogo, o que envolve os objetivos da interação e os objetivos de cada participante nem sempre coincidentes. Ou seja, não dá para a gente usar a mesma régua de avaliação para todos os casos. A gente precisa considerar qual é esse diálogo das pessoas, né? Ou seja, analisar falácia no debate político cronometrado é diferente do que analisar falácias, por exemplo, no texto da campanha que está no site, né? Isso remonta a uma coisa que o Rui falou, por exemplo, a questão do tempo, né? A questão das oportunidades aí de fala, de tomada de turno e tudo mais. Os critérios não podem ser o mesmo, né? Gente, certamente a gente não tem tempo para abordar, nem teórica, nem aplicadamente, todos os elementos envolvidos nessa concepção. Então, o que a gente vai fazer é discutir sobre falácias na prática, e aí eu vou trazendo uma série de problemáticas para você, certo? Uma vez que esse é um assunto bastante controverso, né? Então, eu vou precisar focalizar em algumas das perspectivas, afinal, a gente tem um tempo restrito no curso. Então, eu vou partir de uma visão que é mais ilativa, né? Então, eu vou estar preocupado mais com raciocínio argumentativo. Então, eu vou assumir uma visão mais próxima do Blair e do Johnson, que as falácias são argumentos não cogentes. Contudo, eu vou qualificar essa posição a partir do que fala o Walton. Ou seja, as falácias consistem em usos problemáticos de esquemas argumentativos, ou seja, em usos de raciocínios que se baseiam em presunções, ou seja, estão ligados à doxa, que são revogáveis, né? Estão embasados ou em premissas inaceitáveis ou bastante questionáveis, em presunções irrelevantes ou de frágil relevante, em razões insuficientes para sustentar a posição, ou, o que é pior, né, em flagrante desconsideração de conhecidas reservas ou críticas, especialmente quando o contexto exige, né, essa exibição da racionalidade manifesta, né, que é aquela questão da gente lembrar de que a divergência merece respeito, de que a gente deve considerar as críticas, as objeções, os pontos de vista alheios, não tratá-los como absurdo, lidar com isso, ok? Então eu vou partir dessa concepção de falácia, usos problemáticos de esquemas, que falham 1, 2, 3 critérios de avaliação que nós discutimos anteriormente, levando em consideração, obviamente, sempre que possível, porque é necessário, a questão dos contextos, quem está falando, né, em que condições está falando, qual é o papel que as pessoas ocupam ali nas suas produções textuais, né? Gente, a gente vai partir, então, primeiro desse caso aqui, né, no Twitter, né? Eu vou usar vários exemplos do Twitter ao longo dessa aula, a maioria deles de questões contemporâneas que estão no Brasil. Gente, esse recorte que eu fiz aqui, ele está inserido nessa grande polêmica da cloroquina, né? Ou seja, a cloroquina cura ou não cura, a cloroquina deve ser usada ou não no protocolo para o tratamento da Covid ou não, ok? Então é nesse âmbito que está a discussão rolando no Twitter. É bastante interessante a gente lembrar de uma coisa, gente.
quando a gente está analisando Twitter, mídias digitais e argumentação, dificilmente você vai ter a construção do conflito de opinião, né, da divergência, do dissenso, construído no âmbito de um único tweet. Geralmente o dissenso, né, a divergência de opinião, ela está circulando na rede, né? E essa divergência, né, ela está sendo ecoada e reproduzida, né, por milhares ou milhões de pessoas simultaneamente, né? Parafraseando os argumentos, citando as outras, reproduzindo essas ideias, ok? Então isso é bastante importante de se considerar na análise de argumentação em mídias digitais, ok? De novo, qual foi o meu critério aqui? Personalidades públicas ou perfis institucionais, eu não escondi o nome, mas pessoas comuns, eu escondi o nome, ok? Então ali nós temos o senador Humberto Costa, do PT, né, no âmbito dessa discussão, dizendo: a OMS reafirmou que a substância, né, a cloroquina, é completamente ineficaz no tratamento da Covid-19, né? E aí um internauta responde, né, faz o reply para o Humberto Costa dizendo: Bolsonaro disse que a cloroquina é tiro e queda para a Covid. Já comprei 2 caixas para no caso de. Melhor reservar as suas, Drácula. Tudo bem? Vamos lá entender, então, o que está acontecendo aqui. Gente, a interação sobre a análise, então, envolve essa divergência de opinião sobre a eficácia da cloroquina e a sua adoção como forma de tratamento para a Covid-19. Ambos os argumentadores, o Humberto Costa e o internauta T1, se valem, aparentemente, de esquemas de autoridade ou de posição de saber para sustentar seus pontos de vista. Vocês conseguem perceber isso? No caso do Humberto Costa, nós temos ali a OMS, e em tese, no T1, nós temos aí o Bolsonaro, né, como a fonte que sustenta o ponto de vista. Entretanto, gente, o T1 vai além. Ele se vale da conclusão da aplicação do esquema de posição de saber, né, usando o Bolsonaro como autoridade, para justificar a decisão que ele tomou, né, comprei 2 caixas já da cloroquina, né? E para fazer uma recomendação ao senador Humberto Costa, né? Pelo apelido de Drácula, né? Que supostamente era como ele era referido, Humberto Costa, nas planilhas da Lava Jato, né? E fazer essa recomendação: olha, melhor você reservar as suas, né? Vamos então fazer uma reconstrução normativa, né? Do raciocínio. Lembrando, então, que a reconstrução normativa é aquela que a gente, de acordo com a lógica informal, ela foca no raciocínio, ok? E não na expressão, propriamente dita. Então, só para lembrar, eu mostrei no dia de ontem, né? Então, o esquema de opinião especializada está aí, né? De um dos argumentos de autoridade, ou seja, na premissa 1, né? A fonte F é especialista no campo de conhecimento C, que contém a proposição P. A fonte F assevera que a proposição P é verdadeira. Nós temos, então, a presunção, né, do que alguém, né, em posição de autoridade assevera deve ser considerado como potencialmente verdadeiro. E a conclusão é que P é verdadeiro, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui, né? Humberto Costa recorre ao OMS, né? Então, a OMS é uma fonte especializada no domínio da saúde pública, ao qual se vincula a discussão sobre a eficácia da cloroquina e seu emprego no tratamento da Covid. A OMS reafirma, né? Não é que ela só afirmou uma vez, né? Ela foi mais de uma vez, ela assevera que a cloroquina é completamente ineficaz no tratamento, né? Partindo da presunção, então, de algo que a gente aceita socialmente, né? Que o que alguém em posição de autoridade especializado assevera deve ser considerado como mais plausível. Então é possível a gente aceitar essa tese aí de que a cloroquina é completamente ineficaz no tratamento da Covid-19. Esse é o jogo da argumentação, né, do Humberto Costa. Ou seja, para defender o ponto de vista que não tem que aplicar a cloroquina, de que ela não cura, ele se vale, então, desse argumento de autoridade da OMS como um órgão especializado em saúde pública. Só que não é tão simples assim em relação ao T1, né? Gente, essa reconstrução normativa que eu empreendi, ela está baseada no princípio da caridade, da Golvia, né? Que eu já vou explicar o que é isso, né? Porque eu estou assumindo que o ato de fala
do HC, o fato do HC ter dito, a OMS reafirmou que a substância é completamente ineficaz no tratamento da Covid, eu estou assumindo que essa fala é um argumento em prol dessa posição de que a cloroquina não funciona e que ela não deve ser aplicada como tratamento do Brasil. Falar em princípio da caridade significa, para a lógica informal, que toda análise argumentativa, ela inevitavelmente está assentada em alguma interpretação do analista, né? E segundo o princípio da qualidade, a gente deve procurar reconstruir o argumento, né, da forma que seja, vamos dizer, mais condizente com aquilo, né, que pareça ser mais coerente ou mais consistente, né? Então aqui, eu acho que vocês estão de acordo comigo, vocês provavelmente entendem que o Humberto Costa está aqui, provavelmente citando a OMS, né, para meio que tentar defender esse ponto de vista de não aplicação da cloroquina nos hospitais, de que ela realmente não funciona. Então a OMS é essa autoridade invocada para isso. Só que a gente sabe que o governo federal vem defendendo o uso da cloroquina e que essa temática tem sido alvo de polarização recente, né? Acho que todos vocês já devem ter passado, já devem ter visto isso, ou até convivem entre amigos e entre familiares um pouco da treta sobre usa ou não cloroquina, né? A cloroquina funciona ou não, e assim por diante. Nesse sentido, a gente interpretou, então, o enunciado do Humberto Costa como um argumento a favor de uma das posições da disputa, ou seja, a de que a cloroquina, né, não funciona. Por outro lado, a gente pode reconstruir, né, o esquema de posição de saber, né, da outra posição, ok? Então vamos lá. Bolsonaro está em uma posição de saber derivada do mandato presidencial, no âmbito da qual a discussão sobre a eficácia da cloroquina e seu emprego no tratamento da Covid está incluída, né? Bolsonaro assevera que a cloroquina é tiro e queda para a Covid, né? E, portanto, que alguém em posição de autoridade assevera deve ser considerado como mais plausível. A conclusão, então, é que a cloroquina seria tiro e queda, né? Para, vamos dizer, para curar aí a Covid, né? Gente, é bastante interessante isso daqui, porque, aparentemente, T1 também utiliza de uma lógica argumentativa muito próxima, né? Que também, aparentemente, usar, vamos dizer, um raciocínio de autoridade também, para tentar, vamos dizer, sustentar essa ideia de que a cloroquina é tiro e queda para a Covid-19, né? Eu coloquei aqui argumento de posição de saber e não coloquei argumento de opinião especializada, né? Justamente pelo contato que a gente tem com esses textos na internet, que o Bolsonaro, ao dizer isso, as pessoas não interpretam que ele seja médico e esse é o motivo para ele saber se a cloroquina funciona ou não, ou seja, não é uma questão de ser especialista, mas é em função de ele estar numa determinada posição que lhe permitiria saber isso, por exemplo, ou de ser um mandato de presidente, né? Então, gente, o que a gente vê aqui é que essa interação aqui entre esses dois, né? Que eu digo que é uma interação potencialmente recíproca, porque no fundo o HC até poderia responder a T1, mas na prática não é recíproca, porque o Humberto Costa não vai responder ao T1, né? Mas essa interação, ela flagra uma das muitas interações regidas por muitos conflitos, né, entre argumentadores que representam posições distintas, né, em termos dessa polêmica, né, desse dissenso sobre a cloroquina. E aparentemente o que a gente está vendo aqui é um conflito sobre qual seria a fonte mais confiável, capaz de transferir, vamos dizer, o seu prestígio, a sua credibilidade ou o seu conhecimento à posição defendida no debate. E eu acho que todos vocês viram recentemente, né, e flagraram o quanto no Brasil essa questão de quem é a fonte, né,
que será capaz de dar, vamos dizer, entre aspas, a verdade sobre o uso da cloroquina. Acho que todos vocês já flagraram isso, né? Uma vez que a gente tem discutido muito aí qual é a legitimidade ou não da ciência, inclusive no Brasil. Gente, segundo o Walton, ele vai dizer o seguinte, né? O argumento de opinião especializada, e o mesmo vale para o argumento de posição de saber, ele pode ser um argumento razoável em algumas instâncias de uso, desde que se saiba que se trata de um dispositivo revogável, ou seja, que esse argumento não resolve a questão, definitivamente, né? Que pode ser abandonado caso outros fatos venham a ser conhecidos sobre o caso, de modo que a gente não precise mais confiar apenas no apelo a alguém, seja o OMS ou seja o Bolsonaro, né? Em outras instâncias de uso, contudo, o argumento de autoridade pode ser falacioso. Por exemplo, se o proponente do argumento tratar o argumento de autoridade como infalível, por exemplo, e se recusar a conceder que ele está aberto ao questionamento crítico. Gente, qualquer argumento que a gente use uma autoridade, ele se baseia na presunção, como a gente já viu, de que aquela autoridade, por ter uma posição de saber na área, que pode ser de especialista, né, que pode ser por uma posição de poder, ou o que quer que seja, o que ele diz pode ser tido como mais plausível, mas isso não é inconteste, né? Isso é passível da gente revogar e de derrotar trazendo novos dados. Então, segundo o Walton, o uso pode ser falacioso quando o proponente imunizar o seu argumento a partir da sua posição, a partir da questão da autoridade, ou seja, a minha autoridade é sacrossanta, logo o que ela diz é verdade, né? A gente vai ver essa questão da infalibilidade, gente, num post muito interessante do perfil Coronel Siqueira. Vocês conhecem o perfil Coronel Siqueira, que tem no Twitter? Vocês conhecem? Sim. Não? Fernando eu conhece? Não. Eu não. Gente, o perfil Coronel Siqueira é muito interessante. Ele é um perfil que emula crítica e, ironicamente, o discurso do governo federal. Às vezes parece que não, mas é uma crítica. Bem, no caso do próximo exemplo, vai ficar claro que é uma ironia. Então, a gente tem ali o post do Coronel Siqueira, né? Que é: acabei de ler que a Suécia proibiu o uso da cloroquina em pacientes com Covid. Fico muito triste pela população que tem que viver nestes países mais atrasados. Por sorte, aqui temos um presidente que zela por nós. Se ele diz que cloroquina cura, então ela cura e fim de papo, né? Gente, o que importa pra gente é essa discussão do final do tweet, ela que eu vou focar. Por sorte, aqui temos um presidente que zela por nós. Se ele diz que cloroquina cura, então ela cura e fim de papo, né? Essa argumentação é um pouco mais complexa que a anterior, mas dá pra gente resumir num esquema que na lógica informal é chamado de um esquema etótico. Gente, o esquema etótico é muito parecido com o esquema de posição de saber, só que ao invés de a gente ter como uma premissa que a pessoa é um especialista ou etc., a gente tem como uma das premissas que a pessoa tem um bom caráter, né? Então a gente teria algo mais ou menos assim. Bolsonaro é um presidente que zela por nós, é um presidente que zela pelo povo, né? O Bolsonaro diz que a cloroquina cura, então nós temos uma presunção de que, se uma pessoa é de bom caráter, então o que ela diz deve ser considerado como mais plausível, ou seja, se o Bolsonaro é um cara que zela por nós, então não tem motivo para duvidar do que ele está dizendo. Ele não faria uma coisa que não zelasse por nós, né? Então, se ele diz que cura, então a cloroquina cura, né? Então, é essa a lógica do raciocínio argumentativo, então, do Coronel Siqueira, né? E eu quero chamar aqui a atenção, gente, para essa expressão e fim de papo no final do tweet, né? Porque quando o Coronel Siqueira coloca ali, se ele diz que a cloroquina cura, então ela cura e fim de papo, né? O que ele está fazendo aqui, né? No caso, ironizando o que esse discurso do outro lado que defende o uso da cloroquina faz, que é imunizar, né, o posicionamento à crítica. Quando você diz e fim de papo, acabou, né? Isso, gente, é o que a gente chama então de uma falácia dialética ou uma falácia procedural, né, que eu mostrei para vocês lá no começo da nossa discussão. Por que ela é uma falácia procedural? Porque quando você usa uma dessa, se ele diz que cura, então cure, fim de papo, você está tentando bloquear, né, a possibilidade do outro refutar, a possibilidade do outro
trazer aí uma outra perspectiva. Nesse caso, óbvio, gente, é uma postagem do Coronel Siqueira que está ironizando esse tipo de atitude, né? Esse tipo de posicionamento no debate, né? Mas eu acho muito interessante, daí que eu acho que se vocês não seguem, sigam, né? Não é só no Twitter que é bastante interessante, né? É bem sagaz a maneira como esse perfil, vamos dizer, carnavaliza e brinca, né, com o discurso do governo federal. Voltemos, então, gente, à nossa discussão sobre o Humberto Costa e o internauta T1, né? Gente, voltando, então, a essa interação, se a gente vê que o internauta T1 diz ter comprado 2 caixas, então fica nítido para ele, né, qual é a fonte que é mais crível, né? Então, se o Bolsonaro disse que é tiro e queda e ele comprou 2 caixas, é porque, de alguma maneira, ele mostra vinculação à posição do Bolsonaro, né? Uma coisa que a gente começou a discutir no começo, né, e que é uma questão que quando a gente está fazendo esse tipo de análise, né, e avaliando isso em termos de pensar se houve uma falácia ou não, é pensar em algumas questões do tipo, esse argumento é mais crível por conta de uma posição de saber do presidente, né? Ou seja, quando ele diz que Bolsonaro disse que a cloroquina é tiro e queda para a Covid, é porque ele entende que o Bolsonaro está numa posição de saber sobre isso? Ou é por conta dessa imagem de zelo com a qual, lá atrás, o Coronel Siqueira flerta, que é uma imagem que circula nos grupos de apoio ao governo federal, que Bolsonaro é o primeiro presidente que de fato zela pelo povo, que de fato cuida do povo, que está preocupado com o povo. Ou seja, esse argumento é forte porque Bolsonaro é tido como alguém em posição de saber, ou esse argumento é forte porque Bolsonaro é tido como alguém de bom caráter que zela pelo povo. Ou esse argumento é forte para algumas pessoas por conta da credibilidade da OMS ter sido atingida negativamente em alguma discursividade, no caso a conservadora no Brasil, né? Gente, embora a gente tenha analisado inicialmente que a gente estava aqui ligado ao argumento de que o Bolsonaro disse que a cloroquina é tiro e queda para a Covid, seja um argumento de autoridade, um argumento de que o Bolsonaro estava numa posição de saber como presidente, eu não consigo garantir, né, que seja de fato isso que esteja acontecendo e não seja, por exemplo, um argumento retórico, né? Ou seja, um argumento de que Bolsonaro zela por nós, portanto, o que ele disse sobre a cloroquina ser tiro e queda, é por isso que a gente acredita nisso, né? Daí a questão importante que eu disse para vocês, gente. Toda análise argumentativa, ela é um gesto interpretativo do analista, né? Que é guiado pelo que eu disse, pelo princípio da caridade. Ou seja, para a gente tentar fazer a melhor interpretação, que seja mais consistente com aquilo que se sabe, né, sobre aquela determinada posição. E, gente, como que às vezes a gente resolve essas ambiguidades? A gente vai precisar analisar outros argumentos circulantes, né, para conseguir resolver nossas dúvidas, né? Então, uma questão importante aqui, gente, é que, olha que interessante, né? Os argumentos, eles circulam no mesmo ambiente. Eles circulam, né? Os argumentos que as pessoas levantam, elas estão circulando nos ambientes, né? Então a gente consegue flagrar no Twitter essa argumentação sendo reproduzida diversas vezes, né? Então esse argumento o Bolsonaro diz, então é real, né? É algo que circula socialmente. É uma razão, né? Para que essas pessoas creiam, né? Que a cloroquina de fato seja tiro e queda, né? Quanto à avaliação dos argumentos, gente, o que a lógica informal diria, né? O problema é que, em termos de cogência, se a gente considerar aceitabilidade, relevância suficiente, o argumento de T1, né, parece ser mais problemático, uma vez que a posição de saber da OMS, né, como órgão especializado em saúde pública, é, em tese, mais alta do que a posição de saber de Bolsonaro. Logo, gente, no que tange ao tratamento da doença, pregaria a razoabilidade que a posição da OMS fosse considerada mais plausível e não a de um presidente que, em tese, não é da área de saúde e que diversas vezes ignorou recomendações
científicas. Tanto é que vocês veem esse argumento o tempo todo também circulando na internet. As pessoas refutando, mas Bolsonaro não é médico, a OMS é a Agência de Saúde Pública, as pessoas dizem. Né? Então a gente consegue flagrar esse movimento. A gente pode até dizer, gente, que o T1 possa ter sido vítima e possa estar reproduzindo aquilo que é chamado de uma falácia ad verecundiam, né? O que é uma falácia ad verecundiam? Esse é o primeiro tipo de falácia que eu estou colocando para vocês. É uma falácia que acontece quando alguém constrói um argumento de autoridade, um argumento de posição de saber, um argumento principalmente de opinião especializada, a partir de uma fonte que não ocupa de fato essa posição, né? Ou seja, eu espero que nenhum de vocês chegue e fala: o professor Paulo disse que a cloroquina funciona, ou o professor Paulo disse que ela não funciona, como se fosse um argumento para defender que ela funciona ou não. Eu não sou uma autoridade de saúde pública, né? Então, o que a lógica informal está dizendo é que a falácia ad verecundiam é quando a gente usa um argumento de autoridade sem que, de fato, aquela fonte reivindicada seja uma autoridade, né? Por outro lado, gente, como eu disse para vocês, não dá para garantir que esse argumento de T1 seja um argumento de autoridade, como eu mostrei para vocês. Pode ser que ele seja um argumento etótico, né? Aquele caso do "e zela por nós", né? Então é por zelar por nós que o Bolsonaro, ao dizer que é tiro e queda, a gente acredita. Gente, se isso for um argumento etótico e a gente não tem como definir sem olhar para o Twitter todo, né? Olhar para muitas postagens, a questão fica um pouco mais complicada, uma vez que envolve distintos critérios. E isso é uma questão muito interessante para a gente pensar em argumentação. O que é mais forte, né? A posição de saber da OMS como instituição especializada ou a imagem de presidente zeloso do Bolsonaro, né? Então, qualquer recomendação envolveria pesar o que é mais importante para os envolvidos na interação, os prós e os contras, né? O que aponta para aquilo que a gente comentou no primeiro dia, de racionalidade condutiva, né? O pesar, prós e contras, né? Então a gente vê que o T1, né, ele cede a essa argumentação e ele se apoia na suposta eficácia da cloroquina, tanto para justificar a compra do seu medicamento, quanto para recomendar sua compra ao senador, retomando o apelido de Drácula, que supostamente constava nas planilhas do Odebrecht na Lava Jato. Gente, eu fiz essa introdução para a gente pensar na avaliação dos argumentos, na dificuldade da análise dos argumentos, para eu fazer uma primeira reflexão com vocês, que é a seguinte. Em primeiro lugar, a gente vê que não é tão simples identificar o esquema argumentativo que está sendo utilizado, né? Essa é a primeira questão. E isso, gente, se deve ao fato de que há, conforme a gente já discutiu ontem, né, uma disparidade, uma distância constitutiva entre a presunção, o raciocínio revogável descrito no esquema, né, e a efetiva expressão linguística do argumento. A gente viu esses casos ontem, quando a gente discutiu aquele caso de o menino deve estudar se não reprova, né? Então as coisas nunca são exatamente iguais. Isso já é uma dificuldade. Em segundo lugar, eu quis mostrar para vocês duas modalidades de falácias, né? Falácias procedurais ou dialéticas e falácias ilativas ou informais. Ok? Também existe um outro conjunto que são as falácias formais, falácias lógicas, que eu não vou estudar com vocês nesse modo. Né? Então, as falácias dialéticas ou procedurais, e aqui é uma questão importante, elas estão relacionadas à obstrução do diálogo e da possibilidade de refutar, questionar, ressalvar, representando assim um desvio de conduta em termos da exibição da racionalidade manifesta. Ou seja, você não está interessado em respeitar o outro ponto de vista, você não está interessado em lidar com as críticas, as objeções e está tratando os outros pontos de vista como absurdos ou não dignos de atenção. Muitas dessas falácias, gente, nem são argumentos em si, como é o caso de você simplesmente dizer e fim de papo, acabou a discussão, a minha posição é certa, acabou, fim de papo. Não abre para discussão. Em outros casos, contudo, gente, as falácias podem constituir, sim, argumentos, né? Como é o caso de um uso de ad hominem circunstancial. Aquela brincadeira que a gente às vezes fala, você não tem moral para falar comigo. Então, o fato da pessoa acusar a outra de fumar, né, seria uma espécie de bloqueador, né, do outro poder argumentar, né?
e algo que desvaloriza o posicionamento do outro argumentador. Então, isso é o que as teorias vão chamar, então, de uma falácia dialética ou procedural. Seria um caso de Tupok, exatamente, Rubens, que também é chamado de ad hominem circunstancial. Exatamente. Né? Ou seja, pelo fato de você fumar, você não pode dar nenhuma dica para mim em relação à minha saúde. Ok? E a gente viu, obviamente, a gente citou o caso de uma falácia de Velicundian, né? Que é uma falácia ilativa, né? Um argumento que é plausível, mas não cogente. A gente vai ver agora, que a gente estabeleceu os conceitos, um caso mais interessante, em que a gente vai fazer uma análise com calma do argumento. Isso mesmo, Ana Gabriela. Quem é você na fila do pão? Ok? Então, vamos lá. Esse caso, então, próximo, é um caso, então, do então ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, né? Então, o excerto abaixo foi extraído de uma notícia do jornal O Globo, publicada em 15 de janeiro de 2019. A argumentação do ministro encontrava-se ancorada no debate sobre posse e porte de armas, promovido no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, nós temos, então, aqui um recorte do jornal O Globo, que é o seguinte, né? Quem tem criança pequena, adolescentes ou pessoas com deficiência mental, tem que ter um cuidado redobrado com arma, né? Às vezes a gente vê criança pequena que coloca o dedo no liquidificador, liga o liquidificador, vai lá e perde o dedinho. E daí? Nós vamos proibir o liquidificador? É uma questão de educação e orientação. Nós colocamos isso no texto do decreto para, mais uma vez, alertar e proteger as crianças e os adolescentes, afirmou o ministro Onyx. Então, aqui nós temos um excerto dessa fala aí do ministro Onyx. Eu não sei se vocês lembram, ela repercutiu muito aí no Brasil, né? Quando nós estávamos aí, então, da aprovação do decreto que mudou aí as condições da posse de armas. Ok? Então, vamos lá. Né? Gente, essa argumentação do ministro ela pode ser dividida em duas partes, construídas de forma descontínua no excerto. Então, assim, por um lado, a gente vê que ele defende, né, o ponto de vista de que a posse de arma não deve continuar restrita no país, mas algo deve ser feito para evitar consequências potencialmente negativas decorrentes do mau uso, né, dessas armas. Isso será realizado por meio de um esquema de raciocínio prático que eu vou explicar para vocês o que é, na sequência. Por outro lado, o ministro Onyx ataca o ponto de vista de que a posse de armas deve continuar restrita da forma como estava, tendo como uma justificativa, gente, uma comparação, que vai ser feita por uma analogia e uma regra da justiça, com o uso doméstico de liquidificadores e com as potenciais consequências de sua má utilização. Então, vamos observar como é que isso funciona no texto, né? Na argumentação. Então, gente, segundo o Walton Reed Macanho, a analogia, que foi uma coisa que o Argos perguntou ontem, né, o professor Argos, a analogia é um tipo de argumento? Pode ser, e aí nós vamos ver aqui. A analogia se pauta na construção de similaridades entre duas situações, de forma que o que se pode concluir sobre uma dessas situações pode ser transferida para outra situação. Essa outra situação seria o alvo real da argumentação, o objeto de persuasão ou do conflito de opinião. Ok? Então, no caso, o Onyx vai partir de um caso de mau uso do liquidificador, envolvendo crianças em ambientes domésticos, então você pode ver aí esse excerto, né? Que gera consequências negativas. Então, olhem lá. Às vezes a gente vê criança pequena que coloca o dedo no liquidificador, liga o liquidificador, vai lá e perde o dedinho, né? Então ele parte desse mau uso de liquidificador que gera uma consequência negativa, né? E que, entretanto, não culmina na proibição da posse de tais utensílios no lar, né? Então, esse excerto merece atenção e vamos pensar um pouquinho nele. Primeiro, gente, olha que coisa legal no nível da expressão. Quando o Onyx diz a gente vê, ele destaca uma suposta experiência compartilhada com esse auditório, né? Com o que ele está falando ali. Como se testemunhar ou saber de casos de crianças que perdem o dedo, ou sofrem qualquer outro tipo de lesão grave ou mutilação em liquidificador,
fosse algo comum, né? Às vezes a gente vê, né? Gente, ainda que ele tenha se valido desse modalizador de frequência, né? Às vezes, não me parece que se trata de um evento de fato partilhado, né? Não sei vocês, né? Quantos casos vocês conhecem de crianças que perderam dedos nos liquidificadores por aí? Conhecem muitos casos desses? Sim, não, talvez? Né? Pois é, me parece também não ser muito comum. Por conseguinte, gente, quando ele parte dessa ideia de que às vezes a gente vê criança pequena que coloca o dedo no liquidificador, vai lá e perde o dedo, é uma premissa cuja aceitabilidade fica razoavelmente comprometida, né? A gente poderia até falar que teria uma falácia naquele sentido 1 do Hansen, que é uma crença falsa, ainda que popular. Eu prefiro falar da seguinte maneira: é uma crença falsa construída como se fosse popular, né? Às vezes a gente vê isso acontecendo. Mas provavelmente no empirismo de vocês não devem ter ouvido falar de casos assim. Gente, eu digo premissa porque o Onyx vai se basear nesse suposto fato que seria frequente de conhecimento supostamente partilhado, de que às vezes as crianças perdem dedo no liquidificador, para então indagar retoricamente a pergunta retórica: e daí? Nós vamos proibir o liquidificador? Gente, a resposta à pergunta, na esteira da orientação que o ministro constrói em sua argumentação, é claramente negativa. A gente não vai proibir o liquidificador, ele nem é proibido, eu acho que ninguém pensaria nisso, né? O que o ministro vai dizer na sequência é que a solução, né, para evitar é educar e orientar, né, como ele diz logo lá em cima no texto. Vejam, é uma questão de educação e orientação, né? Então, por que seria diferente no caso de armas de fogo? Então, esse é o processo de raciocínio que vai estruturar a primeira parte da argumentação do ministro. E acredito nesse ponto, então, que a gente pode mostrar a analogia. Então, como é que é o raciocínio analógico construído aqui pelo Onyx, né? Reconstruindo normativamente, ou seja, no âmbito do raciocínio. Então, a premissa 1, né? Então, liquidificadores, né? Quando mal usados por grupos vulneráveis, né? Como o Onyx cita lá, crianças pequenas, adolescentes, pessoas com deficiência mental, podem ser lesivos, né? Podem levar aí a mutilações, né? Ele vai, então, fazer uma analogia disso com a arma, né? Armas, quando mal usadas por grupos vulneráveis, podem igualmente ser lesivas, né? E, gente, presumivelmente, né? Espécies diferentes que partilham as mesmas propriedades são análogas, pertencem à mesma categoria, então ele pode aproximar liquidificadores e armas. Ou seja, vocês devem lembrar que toda a discussão naquela época circulava em torno de: mas, gente, tem uma arma em casa, as crianças podem se machucar, pode ter acidente, pode alguém morrer, né? Por isso. Então, quando o Onyx traz esse liquidificador, a criança pega o liquidificador e perde o dedo, ela também pode se acidentar com a arma, né? Ou seja, liquidificadores e armas são questões análogas. Ambas podem causar acidentes graves, ambas podem causar lesões, ambas podem causar problemas, né? Então, liquidificadores e armas são análogos, né? Pertencem, então, a essa categoria de objetos potencialmente lesivos. Isso é uma questão importante na argumentação do Onyx, porque vai ser esse uso de analogia que vai permitir a aplicação da regra da justiça, né? Como que funciona a regra da justiça, gente? A regra da justiça é um esquema argumentativo pelo qual a gente considera que espécies, seres da mesma categoria, isso pode ser pessoas, situações, eventos, né? Devem ter um tratamento similar, um tratamento idêntico. Então, se liquidificadores e armas são análogos e pertencem à mesma categoria, a gente sabe que não se proíbe a posse de liquidificadores em casa, né? Qual é a presunção? Olha, que instâncias da mesma categoria devam ser tratadas da mesma maneira, né? Então, se liquidificador e armas são da mesma categoria, são análogos e não se proíbe liquidificadores, então a gente também não deve proibir a posse de armas, né? Gente, esquemas de regra da justiça são esquemas muito interessantes. Filhos, irmãos adoram usar com pais, né? Geralmente o irmão mais novo pede alguma coisa para o pai e para a mãe: pai, eu quero ir numa festa assim, assim, assado, né? O pai fala: não, você não vai. Ele fala: mas meu irmão vai. Meu irmão você deixa, né?
Por quê? Porque a criança se sente na mesma categoria, né, um irmão do que o outro. Então eles deveriam ser tratados da mesma maneira. Geralmente o trabalho que o pai ou a mãe faz é tentar desvincular da mesma categoria. Não, seu irmão só foi depois que ele fez 15 anos. Você ainda não tem 15 anos. Então você não pode ir. E aí você tenta separar as categorias para inviabilizar o uso, então, da regra da justiça. Né? Gente, essa análise da interação entre analogia e regra da justiça permite para a gente depreender, né, contudo, que o Onyx, vocês percebem que quando ele faz essa analogia, quando ele faz essa regra da justiça, de alguma maneira ele concede a outra posição do debate no que tange a periculosidade do manuseio de armas por grupos vulneráveis, como crianças pequenas, adolescentes e pessoas com deficiência mental, uma vez que o uso pode ser lesivo. Então ele reconhece o outro lado, né? Olha aí a questão do extrato dialético. Ele reconhece o outro lado que diz, olha, é possível ter lesão, né? Realmente a gente vai liberar o uso de armas, é possível que cause acidentes ou que haja mortes, né? Gente, esse reconhecimento que o Onyx aqui acontece, né? Claramente pesa para quem defende um relaxamento nas restrições à posse de armas. A menos que o Onyx normalizasse a possibilidade de lesão e morte de tal grupo, o que não aconteceria. Gente, se pesa, ou seja, se o Onyx reconhece, então, que há esse perigo do manuseio das armas, ele precisa equilibrar esse peso, porque, afinal de contas, ele está defendendo essa posse de armas. Então, nesse sentido, o ex-ministro da Casa Civil propõe duas ações que objetivam proteger os grupos vulneráveis das consequências negativas do mau uso. Então, o primeiro é, os responsáveis teriam um cuidado redobrado com a arma, né? E dois, esse cuidado redobrado é o que está lá no comecinho, logo na primeira linha. E a segunda é educar e orientar tais grupos. Ações essas que estariam, inclusive, expressas no decreto, né? Então, ele vai usar essas duas propostas de ação, né? Defendendo que elas são as atitudes necessárias para evitar essas lesões. Ou seja, e com isso tentar, de alguma maneira, gente, constranger, né, a força dessa posição do outro lado de que armas em casa causariam lesões, né, ou até coisa pior, né? Só para vocês terem como curiosidade, o Onyx diz que eles colocaram isso no decreto, mas na verdade o que consta do decreto é o que está aqui embaixo em cinza para vocês, né? Que é na hipótese de residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar declaração de que a residência possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Ok? Foi isso que constou no decreto, não exatamente o que o Onyx disse na sua fala, né? Gente, como funciona então o esquema de raciocínio prático, né? Gente, esse é um esquema que está sendo muito estudado atualmente, não tem muita ainda, como eu posso dizer, consenso sobre ele, né? Mas a gente vai apresentar aqui a variante do Fairclough aqui. Então, quando a gente tem um raciocínio prático, gente, é mais ou menos o seguinte esquema. A gente defende uma proposta de ação, a gente defende que alguma coisa seja feita para reverter uma situação problemática do presente, né? Porque a gente deseja que no futuro não haja um determinado problema. Então, é basicamente isso. Então, nós temos o seguinte, existe no presente uma situação P, que é considerada inaceitável, indesejável, aprimorável, que não pode ou não deve ser mantida. Existe um objetivo, que é uma situação futura O, consiste em um estado de mundo aceitável, desejável, aprimorado, e a gente tem uma presunção que o agente @ né, fazer a ação A levará à reversão da situação P e o alcance do objetivo O, então, por isso, o agente deve fazer essa ação. No caso aqui do Onyx, como fica, né? Então, ele reconhece o problema. Vejam. Então, há riscos de grupos vulneráveis se lesionarem com a presença de instrumentos potencialmente lesivos em casa. No caso, armas ou liquidificadores. Embora o grande alvo seja as armas aqui. E isso, obviamente, é indesejável. Né? O objetivo, como ele mesmo diz, né? Esses grupos precisam estar protegidos, né? A gente precisa proteger as crianças e os adolescentes, né? E a presunção que ele assume, portanto, é de que
as atitudes de ter cuidado e de orientar e educar os vulneráveis vão garantir a proteção dos grupos e assim evitar os riscos. Então, é necessário que os pais se dobrem cuidados e que os grupos vulneráveis sejam educados, né? Então, ele vai defender que essas atitudes são necessárias para impedir esse problema, que é o risco das lesões com instrumentos em casa, né? Como liquidificadores ou armas, né? Gente, eu acho essa argumentação toda muito interessante, né? E uma análise da sua cogência para verificar se houve ou não um raciocínio falacioso se faz relevante, né? A gente já viu que pode ser que esteja ocorrendo uma falácia tipo 1, né? Uma crença falsa construída como popular, na medida em que o argumentador assume serem recorrentes acidentes de tal gravidade com criança. Gente, saber se isso de fato é falso, ou seja, se a premissa é aceitável ou não, requisita pesquisa, requisita a gente sair da teoria da argumentação. Infelizmente, gente, esses dados não são facilmente recuperáveis no Brasil. Mas o são nos Estados Unidos, então a gente pode tentar fazer uma analogia. O professor Stephen Rain, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez uma busca informal sobre o assunto, com base no Consumer Reports dos Estados Unidos, e chegou aos seguintes números de lesões provocadas por liquidificadores lá. Sim, eles têm essa estatística. De fato, há casos de lesões em crianças e adolescentes, mas a maioria é em adultos entre 25 e 44 anos, né? Muito provavelmente porque são eles que usam o liquidificador. E, ademais, as lesões consistem em cortes, não mutilações, como parece defender o ex-ministro. Foi bastante caso, foram 7 mil casos em 2011, nenhuma morte. Já no que se refere a armas, a reportagem da CNN consultada pelo mesmo docente mostra que são cerca de 1.300 mortes por arma de fogo com crianças em casa, né, por ano. E eu coloco o referido post do professor no próximo slide, né? Então ele faz a seguinte postagem no seu Twitter, né? Vocês estão vendo ali os dados que eu coloquei, né? Então a postagem apresenta dados numéricos que mostram uma das várias facetas problemáticas da analogia construída e da aplicação da regra da justiça a objetos de natureza muito distintas, né? Ou seja, liquidificador e armas aparentemente não são tão parecidos assim em termos das suas consequências de mau uso. E mesmo quando construídos como de mesma natureza, que é o que faz o Onyx quando faz a analogia que bota liquidificador e arma na mesma categoria, objetos potencialmente lesivos, aparentemente a gravidade da lesão é bem diferente. Nesse sentido, vale uma das perguntas críticas que é clássica para toda analogia, né? Realmente, né, aquilo que está em foco, né, que são as consequências do mau uso, né, elas são de fato comparáveis entre liquidificadores e armas, né? Acredito, gente, que não seja muito difícil a gente concluir que não. Armas causam mortes, em tese liquidificadores não, né? Somente esse fato já poderia nos levar a questionar a analogia. Contudo, a gente pode ir adiante. Além de questionar se as consequências de mau uso são comparáveis, a gente também pode perguntar em que medida liquidificadores são comparáveis a armas, né? E aí você pode argumentar a respeito disso, né? Em tese, liquidificadores são eletrodomésticos, em geral fundamentais para qualquer cozinha. Seu custo é bem mais baixo do que o de uma arma. Não é necessária nenhuma documentação que autorize sua posse. Além disso, ele cumpre funções elementares na preparação de pratos, doces ou salgados e bebidas, né? A funcionalidade primária de um liquidificador não está associada a lesionar alguém. Por isso mesmo, a gente tende a falar de acidentes com liquidificador, com resultados, em geral, leves. Revólveres ou pistolas, que é aquilo que está mais liberado aí para se usar em casa pela lei, né? São armas. Seu custo é bem alto em relação à média salarial brasileira. É necessário ter documentação específica para sua posse. E, gente, sua função, independentemente de quem defenda que seja para defesa ou para ataque, é o de, no mínimo, ameaçar. Mas, em tese, a função de uma arma é lesionar alguém. Ou ameaçar lesionar alguém. Acidentes, é claro, acontecem, mas muitas armas são disparadas com algum grau de consciência. E os resultados tendem a ser graves, não apenas um corte, né?
mortes, né? Como a gente viu, 1.300 mortes de armas anuais, né? São praticamente 4 crianças por dia, né? Logo, gente, parece-nos que os instrumentos são muito distintos, liquidificadores e armas, em vários parâmetros, para que eles possam ser comparados de forma consistente. Nesse sentido, a gente pode afirmar que o raciocínio analógico, que insere liquidificadores e armas na mesma categoria, que é o que a gente viu aqui, né? A analogia essa, que depois é usada para transferir o acordo sobre a não proibição do eletrodoméstico, ou seja, há um grande acordo que não tem motivo para o liquidificador ser proibido. Para transferir isso pela regra da justiça para a arma, pode ser vista como uma falácia ilativa, né? Ou seja, aquilo que é chamado de uma falsa analogia, né? Seria falacioso porque parte de premissas problemáticas, né? Aparentemente falha no teste da aceitabilidade, né? Aparentemente a gente vê às vezes criança pequena e coloca o dedo, liga e perde o dedinho. Aparentemente não. E tem dados de países que mostram que não, já que a gente não tem no Brasil. Porque as presunções de similaridade são frágeis, né? A relevância, portanto, é duvidosa. Será que as consequências negativas são mesmo as mesmas para ambos os casos, né? Porque a similaridade parece não ser razão suficiente para aceitarmos que ambos sejam tratados da mesma forma. Ou seja, será que o fato de as duas apenas poderem causar lesões é o suficiente para a gente dizer que liquidificadores e armas são de fato comparáveis, né? Será que é suficiente isso para a gente dizer que o modo de tratar um liquidificador deve ser o modo de tratar uma arma? E principalmente, gente, porque o Onyx ignora dados fortes que podem levar à posição oposta. Por exemplo, ignora dados de mortes de crianças com armas, né? Em países em que isso é legalizado, né, e não traz isso para a sua argumentação. E aí entra aquela questão que eu estava discutindo com o professor Rui Graça no começo. Né? A gente precisa levar em consideração quem é o Onyx. Ele é um ministro do governo que está discutindo isso, né? E tá levando esse debate para a população e o que ele oculta ou não. E nessa posição que ele ocupa, né, o que é moralmente válido ou não que seja feito ou não. Então, esse tipo de discussão também é uma discussão importante do ponto de vista argumentativo, né? Uma vez que a pessoa imbuída no seu papel político tem uma ética pública a zelar, né? Vejam, portanto, gente, que dizer que um argumento constitui uma falácia implica uma análise sistemática da sua cogência. Logo, é necessário que o analista argumente a favor de tal interpretação. Uma vez que, sendo uma falácia uma aplicação problemática de um esquema argumentativo, por exemplo, uma aplicação problemática da analogia ou da regra da justiça, cabe ao analista expor e dissecar o problema e defender a interpretação de que houve uma falácia. Então, gente, dizer que houve uma falácia não é uma coisa de você apontar o dedo e dizer houve uma falácia. O analista que quer fazer a avaliação da argumentação e que quer lidar com esse tipo de crítica argumentativa, né, ele precisa argumentar em favor da falácia, né? Ele precisa dissecar esse argumento, né, e pensar aí nessas implicações todas. Porque, gente, não há em si um esquema argumentativo falacioso, né? Todo esquema é revogável, como a gente já discutiu, de forma que a presunção gerada na premissa para a conclusão pode ser derrotada por novas informações, né? Pode ser que o Onyx traga novos dados e novas informações que mostrem que, de fato, o liquidificador é parecido com arma. Não é o que ele fez. Falácias ocorrem, gente, na medida em que sucessivas respostas negativas às perguntas críticas que podemos fazer a um esquema emergem, o que está relacionado, portanto, à não adequação aos parâmetros VARs, aceitabilidade, relevância e suficiência, em face de um dado contexto, né? Especialmente aqueles em que a exibição da racionalidade manifesta é fundamental, o que me parece ser alguma coisa importante para alguém que ocupa uma posição política. Ok? Né? Sobre isso, gente, é igualmente importante dizer que só faz sentido haver uma teoria de falácias em perspectiva sobre a argumentação que primam por alguma normatividade, né? Então, em perspectivas nas quais o auditório é a medida da validade da argumentação, tal noção tende a ser inoperante, não faz nem sentido buscar falácias.
Nesses casos, vale pensar nas seguintes questões, né? Qual o auditório que o Onyx projetou na sua argumentação? Que valores e hierarquias são projetados de forma que tal argumento seja concebido como estratégico, por exemplo, no sentido de levar adesão ao seu posicionamento? De que modo esse mesmo argumento pode se mostrar frágil para outro auditório, né, filiado a outras discursividades e assim por diante? Mas nesses casos não faz sentido a gente pensar numa teoria de falácias, né? Então a teoria de falácias é algo que, em geral, ela está associada a perspectivas que buscam, de alguma forma, ter algum olhar mais normativo para a argumentação, um olhar que procura realmente também observar qual que seria aí essa qualidade aí desse raciocínio argumentativo, ok? Isso não é de interesse de todas as teorias, ok? E aqui eu deixo, então, algumas referências para essa discussão sobre falácia.